Boa tarde a todas e a todos. Começando mais uma edição do projeto Vozes da Biblioteca. O projeto Vozes da Biblioteca foi implementado agora, durante o período de pandemia, em que nós não podemos estar presencialmente no espaço físico da nossa biblioteca escolar comunitária Monteiro Lobato. E hoje a nossa convidada é a professora Ogami Amância. Daqui a pouco nós vamos conversar com ela, decana de extensão da UNB, mas antes nós vamos ouvir a professora Salete, que vai nos dar o boa tarde de hoje. Professora Salete trabalha conosco lá na biblioteca. Boa tarde, Elbia. Boa tarde, Ogami. Boa tarde, internautas. Fico feliz de estar participando desse projeto Vozes da Biblioteca. Eu escolhi para nós um poema de um escritor da cidade planaltina que eu admiro muito. Começa assim: a culpa é das flores. Se realmente eu sou um poeta, acreditem, a culpa é das flores, pois minha poesia se completa com suas pétalas multicores, perfeitamente bem distribuídas, entre rosas, gardênias, margaridas e muitas outras de vários odores. Se poeta sou, obviamente, as flores são as principais culpadas, pois nelas eu enxergo claramente estampadas, e para isso tenho a anuência da amaryllis, da acácia, da hortênsia e de outras aqui não nomeadas. E sendo eu um suposto poeta, dominado pelos seus despudores, acreditem, de maneira direta, a culpa é tão somente das flores, que costumam seduzir os meus versos, e com perfumes e nomes diversos, e com suas insinuantes cores. Um bom final de semana a todos, e prosseguindo aí com a Ogami e Elbia. Tchau, um beijo para vocês. Parabéns, Salete. Parabéns, Salete. Salete, só diz pra gente quem é o nosso poeta. O poeta que eu admiro muito, Joésio Menezes. Joésio Menezes. Joésio foi professor da rede. Sim. Obrigada, Salete, pela sua participação aqui conosco nessa tarde. Linda a fala dela, né? É linda, né? O Joésio foi professor da Secretaria de Educação e hoje é presidente da Academia Planaltinense de Letras, né, que hoje funciona lá no espaço físico da biblioteca. Tem o espaço lá onde a academia está instalada, né, desde quando saiu lá do Museu Histórico de Planaltina, ela foi instalada lá na Biblioteca Monteiro Lobato. Então, professora Ogami, decana de extensão da UNB, é uma grande alegria poder recebê-la aqui, né? Uma pessoa que eu tenho a honra de poder chamar de minha amiga, né? E é uma grande alegria. Nós escolhemos, né, o mês de pensamos no projeto e quando resolvemos começar, resolvemos que no primeiro mês, no mês de agosto, nós receberíamos apenas pessoas de Planaltina, né? E que na semana do aniversário da cidade nós faríamos então live todos os dias da semana. O projeto, a proposta é que seja uma live semanal, mas que na semana do aniversário da cidade faríamos live todos os dias da semana, né, para homenagearmos a nossa cidade. E hoje, de forma brilhante, estamos encerrando a semana de homenagem à Planaltina com você. A gente quer que você se apresente para as pessoas que estão nos assistindo, dizer para as pessoas que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vão aí colocando seus comentários, que de acordo com o passar, ou suas perguntas, que a gente vai transmitindo para a professora Ogami. Primeiro, boa tarde, Elbia. Eu quero, assim, agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, cumprimentar a todos os meus colegas da Secretaria de Educação, dizer a Salete que foi um prazer ouvi-la e ouvir um poema do Joésio. Joésio é meu colega, foi meu colega na Secretaria de Educação, foi professor da minha filha, conheço bem o Joésio.
Planaltina tem essa riqueza cultural, nós temos muitos poetas, né, na nossa cidade, mulheres valorosas, homens valorosos, com uma tradição muito rica nessa área cultural. Então, assim, é uma alegria poder participar desse encontro, parabenizar você, né, e a biblioteca pela iniciativa, você pensar, assim, as vozes da biblioteca é algo muito interessante, porque dá a ideia logo da pluralidade que representa esse espaço, dos muitos sonhos, das muitas possibilidades que uma biblioteca pode suscitar em nossas vidas. Então, parabéns para você pela iniciativa, parabéns a todas as colegas, né, e todos os colegas que atuam na biblioteca aqui da nossa cidade. Dizer que me sinto muito honrada de ser convidada para participar de uma agenda vinculada ao aniversário de Planaltina, essa que é a minha cidade, é aqui que eu construí toda a minha vida, eu vim para Planaltina com entre 6 para 7 anos, então vejam que tem um tempinho razoável, e escolhi permanecer aqui, foi aqui que eu estudei desde minha primeira série, né, lá na Escola 1, então, assim, depois no antiga escola, Colégio Planaltina, que é a escola paroquial, e assim por diante, fui da primeira turma do Centrão, e por aí vai. Quer dizer, a minha vida toda foi aqui também que eu trabalhei como professora da educação básica, acho que muitas pessoas me conhecem, mas outras não, porque já tem um tempinho que eu saí da Secretaria de Educação, mas fui professora da rede pública, sou aposentada da rede pública, tenho muito orgulho disso, foi na rede pública de ensino do Distrito Federal que eu me constituí como educadora, depois fui para a Universidade de Brasília, mas eu não estou na Universidade de Brasília no campus Darcy Ribeiro, quer dizer, mais recentemente, nos últimos 4 anos, sim, mas eu sou professora da Universidade de Brasília, do campus de Planaltina, tenho muito orgulho, fiz uma escolha para estar aqui em Planaltina, aqui acolá as pessoas, você não vem para cá para a FE, não, eu quero ficar em Planaltina, é a minha cidade, eu moro lá, então tenho muito prazer de estar aqui. Esses últimos anos, eu tenho atuado à frente do Decanato de Extensão, né, junto com a professora Márcia, que é a nossa reitora, ela me convidou para compor a gestão superior da universidade, e eu estou há quase 4 anos trabalhando no Darcy Ribeiro por força dessa atividade de ordem de gestão. Mas, como professora, eu continuo professora aqui no campus de Planaltina. Então, eu sou uma cidadã planaltinense com muito orgulho e muito feliz dessa condição. E muito feliz que Planaltina também me acolheu, né, para ser a minha cidade. Elba, eu não estou te ouvindo. Eu tinha desligado o microfone, desculpa. Então, que coisa maravilhosa, Gami. Eu te conheci também logo quando eu cheguei, eu tenho dito que esses dias também não sou planaltinense de nascimento, mas também me sinto, né, fui muito bem acolhida por essa cidade, por as pessoas, pelos meus colegas de trabalho, né, eu também me sinto muito à vontade, né, de ser planaltinense, de dizer que sou planaltinense, né, quando as pessoas falam, não sou planaltinense de nascimento, mas sou de coração, né? Isso é sempre muito bom. A gente termina e a ideia do projeto é exatamente esse, Gami, é dar visibilidade às pessoas que atuam na nossa cidade, né? Que optam por nasceram aqui ou não, mas que optam por fazer de Planaltina o seu espaço, né? E a gente tem muitas situações de pessoas que terminam por sair ou por vários motivos, mas a gente tem muitas pessoas que insistem, né? E vão e voltam também, de acordo com a necessidade. E aí a gente queria falar um pouquinho. Você fez várias... Na sua formação, você é doutora em educação, né? E a sua formação sempre foi voltada ao estudo da educação, da gestão democrática, desses processos do direito do acesso, né? Então, fala um pouco para a gente, assim, para você, o que é a educação? Você sempre foi uma pessoa tão presente na educação de Planaltina. Ô, Gami, agora somos nós que não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Eu acho que pode ser o cabo do seu fone de ouvido. Tenta tirar. Não estamos te ouvindo, Gami.
Infelizmente, não te ouvimos. Você quer tentar o celular? Você está no computador? Tenta o celular para a gente ver aí. A gente espera, preocupa não. Aqui a gente vai esperando, tecnologia é assim. Enquanto isso, a gente vai agradecendo os colegas, as colegas, os nossos, a comunidade que está nos assistindo, né, nesse momento. Oi, não te escuto, Ogami. Vamos. Vamos. Boa tarde a todos e todos. A gente está esperando, gente. Conexão com a internet, tecnologia e Planaltina em especial, parece que nós estamos tendo dificuldade com as operadoras de telefonia nesses períodos de internet, de grande acesso, né? Vamos ver aqui. Agora eu estou te ouvindo, Ogami. Okay, então vamos lá. Tá certo. Então, tudo bem. Deixa eu fechar esse, porque senão vai dar... porque senão vai dar eco. Exatamente. Ok. Ok. Então, vamos lá. Agora te escutamos. Tá certo. Vou colocar aqui. Bom, você me perguntava sobre a educação. O que é sobre a educação. Né? Então, eu sou filha de uma família, de uma mulher, principalmente, né? de uma mulher que nos ensinou que a educação é o processo pelo qual a gente pode mudar a realidade, tá certo? Que a educação é o principal bem que uma pessoa pode ter. Então, eu cresci com isso, entendia que a primeira coisa que deveria se trabalhar era para ter acesso à educação. E considerando que a gente vive numa sociedade como a sociedade brasileira, que é uma sociedade de profunda desigualdade, né, onde a grande maioria da população tem acesso a muito poucos bens, sem dúvida que a educação é também a porta, né, de entrada ou a porta mais alargada de possibilidades para que as pessoas possam mudar a realidade, né, de desigualdade em que vivem. Então, nesse sentido, eu fui meio que compreendendo que a batalha pela educação ela não é uma batalha do indivíduo, ela tem que ser uma batalha da sociedade. E abracei muito essa causa por compreender a educação, de fato, como está colocado na Constituição Federal, como um direito, e um direito universal, um direito que não pode ser diferenciado para esse ou para aquele sujeito. É direito, então tem que ter o mesmo valor e as mesmas condições para todos e todas. E é exatamente por isso que eu optei na minha vida por fazer toda a minha trajetória, minha militância, a minha atuação profissional no campo da educação, mas e de uma forma muito particular na defesa da educação pública, porque a escola pública, que é o espaço de abrigamento, né, da nossa população, é o espaço que pode garantir melhores condições para o conjunto da sociedade. Então, fazer a defesa dessa escola pública, fazer a defesa da educação como um direito, passou a ser, para mim, uma referência muito importante. Então, é assim que eu compreendo, como um espaço possível de transformar realidade. Certamente que, como a gente aprende, seja com Saviani, seja com Paulo Freire, a educação ela não é capaz de traduzir sozinha, né, de fazer as modificações como o Freire nos ensina na sociedade, porque ela é uma política. Mas a educação como uma política, ela é algo que define as intencionalidades. Ela pode garantir as condições para que a gente pense diferente, para que a gente olhe a realidade e possa entendê-la, e entender as suas contradições. E os sujeitos que têm acesso a esse tipo de informação, certamente, Elbia, não vão olhar para a realidade com a desigualdade que está posta e achar que isso é natural. Esses sujeitos irão transformar essa realidade. Por isso que eu digo assim, a educação ela é potencial para a transformação da realidade. Ela pode não ser a que transformará, mas também sem ela nós não temos condições de fazer as transformações que a sociedade precisa. Como eu sempre fui muito insurgente diante das desigualdades sociais,
Para mim, essa questão nunca foi naturalizada, o fato de vários colegas terem que abandonar a escola para trabalharem ainda na infância, vários colegas na adolescência, porque eu sou de uma geração que as famílias tinham que ter condições de comprar todo o material escolar no primeiro dia de aula, que o material queria ser utilizado ao longo do ano, mas as escolas eram muito rígidas, muito rigorosas, com valores muito elitizados, e aí as escolas públicas, elas exigiam que os pais tivessem, né, as crianças tivessem no primeiro dia de aula todo o material escolar que elas precisariam para o ano inteiro. Isso, por si só, já constituía um elemento de exclusão, porque os pais que tinham 2, 3 filhos tinham que optar para quem é que ele iria colocar na escola. Então, muitos dos meus colegas, quantas vezes a gente testemunhava colegas que tinham que deixar de estudar porque os pais não tinham condições de garantir esse acesso, né, inicial, quando, na verdade, essa é uma tarefa que deveria ser do Estado, assumida pelo Estado, como nós temos testemunhado nos últimos anos. E isso eu gosto de contar sobre essas coisas, porque, às vezes, a gente só dá valor naquilo que a gente não viu, né? Então, assim, como eu sou de uma geração que tinha essa condição, quer dizer, se não tivesse o material escolar, não podia estudar, isso faz sentido. Para um estudante de hoje, que tem política pública, que garante que ele tem um livro didático, que ele tem um livro paradidático, que ele tem um material minimamente necessário para ele poder estudar, isso não faz sentido. Mas a gente precisa compreender isso como um processo histórico de luta pela democratização da educação. Então, como eu sempre me mantive muito nesse campo de entender que as desigualdades, o não acesso à educação não poderia ser tolerado como algo natural, eu optei por ficar no campo da luta para que a educação fosse, de fato, pública e universal. Então, aí nessa linha, né, da educação pública e universal, e fazendo também esse paralelo com as questões da nossa cidade, né, que durante muitos anos foi vista como uma cidade dormitório, então a gente tinha que ir às escolas de educação básica para que os alunos, né, os pais pudessem ir trabalhar e voltar, e os seus filhos terem a educação básica. Mas, quando a gente pensava em ensino superior, a gente sempre pensava nas universidades, nas faculdades, né, localizadas em Brasília, no plano piloto, né? Quando da chegada da unidade da Universidade de Brasília, do campus da Universidade de Brasília aqui na nossa cidade, né? Então, a gente parte para um segundo aspecto, né? A democratização e de acesso, né? De garantia de acesso ao ensino superior, né? Sem a necessidade dos estudantes se deslocarem tanto diariamente daqui para o plano piloto, né? Assim, na sua visão, Ogami, o que significa, né, para a organização e para a história da nossa cidade, o que significou, então, naquele momento, a chegada da Universidade de Brasília? Olha, Elber, você traz um elemento que é extremamente importante. Se a educação básica, por muito, muito tempo na história do Brasil, ela foi também elitizada, nem toda a população tinha acesso, inclusive por essas questões que eu coloquei anteriormente, a educação superior nem se fala, né? Então, nós temos um país que ainda hoje, os nossos jovens em idade escolar, não estão dentro da universidade, ainda continuam fora dela. Um número muito grande, né, continua fora, e muitos dos que conseguiram entrar, entraram numa escola particular, e não numa escola pública. E nós sabemos que a educação superior pública, não só a superior, mas, assim, falando do ensino público de educação superior, é nesse espaço público que nós temos as melhores instituições, as mais qualificadas e, portanto, um espaço extremamente disputado. Então, para Planaltina, uma cidade da periferia do Distrito Federal, uma cidade com uma história maravilhosa, mas uma cidade da periferia, com profundos problemas pública, era algo muito distante da realidade da maioria da população. Não é? Então, assim, nossos jovens, quando terminavam o ensino médio, a tendência era aqueles que conseguiam pagar uma escola privada iam para a escola privada.
mas muitos sequer sonhavam com a educação pública superior. Até porque em Brasília nós só tínhamos, até poucos anos atrás, a Universidade de Brasília. Depois nós passamos a ter a ESC, que é a Escola Superior de Saúde, que também é pública. Então, proliferou, inclusive, nos anos 90, no Distrito Federal, não sei se você sabe, foi a unidade da federação onde o número de instituições privadas aumentou muito mais que qualquer outro lugar da federação, qualquer outra unidade. Então, quando se definiu pela vinda, e aí o campus de Planaltina ele foi criado em 2006, quando se definiu pela vinda da Universidade de Brasília, né, para o campus da universidade para cá, eu diria que isso representou uma possibilidade gigantesca para a nossa comunidade. Ter a presença da universidade aqui, um campus universitário aqui, de uma universidade reconhecida, né, nacionalmente, na América Latina, com destaque em vários rankings mundiais, isso passa a mostrar para os nossos estudantes, para a nossa juventude, que é possível, porque essa universidade está aqui. Quer dizer, essa redução da distância geográfica, ela aproxima a universidade, inclusive, dos sonhos dos nossos meninos e meninas. Quer dizer, à medida que a universidade está aqui, no espaço físico da cidade, as nossas escolas públicas passam a ter, por exemplo, um debate mais intenso com a universidade. São muitos os projetos que nós desenvolvemos com as escolas públicas, que oportunizam que os estudantes, né, desde pequenininhos, possam estar dentro da universidade. Esse menino que vai para dentro da universidade, conhecer o nosso laboratório, conhecer o nosso espaço museal, participar de um projeto de extensão, como o projeto que eu coordeno do Parque Sucupira, e trabalho com estudantes da educação básica, né? Então, mas vários professores aqui da universidade fazem isso. Então, assim, quando esse menino começa a conviver com a universidade desde sempre, ele passa a ver aquele espaço como seu. Ele vai se apropriando, ele vai entendendo que é possível sim, que ele pode estar ali. E isso faz com que o espaço passe a ser mais democratizado, o acesso passe a ser mais democrático. Só para você ter uma ideia, e aí acho que é importante que as pessoas tenham clareza disso, eu me lembro que em 2010, minhas turmas aqui na universidade, elas eram turmas onde a grande maioria era de fora. Era de fora. A grande maioria. Eu trabalho com o curso de licenciatura em Ciências Naturais, mas na universidade vocês sabem que nas nossas turmas você recebe estudante dos diferentes cursos. Então, eu tinha estudante de cursos, né, outros aqui do próprio campus e do próprio DACI. Quando eu perguntava no início do ano, né, no início do semestre, eu fazia aquela apresentação, de onde você é, diz de onde vem, para onde vai e tal, aí os meninos e as meninas iam se apresentando e normalmente era assim, olha, eu moro no Guará, eu moro no Lago Norte, eu moro na Asa Norte, eu moro em outros locais. Pouquíssimos eram os meninos aqui de Planaltina, pouquíssimos. Era um número residual mesmo. Isso estou falando de 2010, não estou nem falando de 2006, quando a universidade foi criada. Então, eu também chamava atenção, porque aí eu deixava todo mundo se apresentar, e aí eu me apresentava. E aí dizia minhas credenciais, né, qual era a minha formação, e dizia, olha, eu sou daqui, eu sou de Planaltina, eu moro em Planaltina. Então, quando eu dizia, aqueles poucos gatos pingados que tinham na turma, eles se empoderavam. Eu sentia isso. Eu já ouvia até coisa do tipo, você viu? Ela é doutora e ela é daqui. Tipo assim, então assim, isso impacta, isso é para você ter uma ideia de como há no imaginário a possibilidade. Olha, se eu estava ali naquela universidade, eu sou uma moradora de Planaltina, eu tinha a qualificação para ser a professora daquela universidade, ele também podia, porque ele estava numa condição semelhante à minha. Então, isso vai gerando possibilidades. Ainda hoje, eu acho, não temos professores, né, daqui, são poucos os professores que são originários de Planaltina, mas a gente tem hoje uma inversão absoluta em vários cursos. O curso de licenciatura em Ciências, o número de estudantes que moram ou aqui em Planaltina, ou moram em Brasilinha, Sobradinho, nas imediações, ele é substantivamente maior do que os estudantes que vêm de outras localidades. Então, eu acho que a gente foi mudando, invertendo essa lógica, né? Eu acho que essa questão de invertermos a lógica, às vezes a gente fala, né, usa alguns termos e nem sempre esses termos são compreendidos. Quando a gente diz da importância da comunidade ocupar um espaço que é seu, né, Ogami? Eu sempre falo isso também na biblioteca. A gente precisa fazer com que
nós da cidade nos empoderemos e ocupemos os espaços da cidade, não só os espaços, todos os espaços que são coletivos, espaços de cultura, como o complexo cultural, né? A gente é ainda ontem, né? Eu falava com a pessoa que, e antes de ontem também, com a pessoa que estava aqui conversando conosco, né? Planaltina é uma cidade que, na maioria, por muitos anos, né, e ainda hoje isso é uma realidade, para a gente consumir, né, atividades de cultura, arte, de uma forma geral, a gente tem que sair de Planaltina e procurar outros centros, né? Então a gente tem que se empoderar e ocupar os espaços que são nossos, e a universidade, a academia, né, e a gente tem um espaço privilegiado que é a academia, que é a UNB Planaltina, nos convida, né? E aí, assim, a gente, você falou explica para as pessoas, porque, assim, essas nomenclaturas, vamos dizer, da academia, nem sempre todos nós temos familiaridade, né? Eu estudei no Nordeste, não o decana de extensão, lá a gente tinha outro nome, né? Pró-reitorias, tal. Então, assim, o que basicamente, né, ser decana de extensão? O que é essa tarefa que você ocupa hoje na Universidade de Brasília? Olha, é bom até você perguntar, porque essa nomenclatura de decania, né, os decanatos, ele é uma característica exclusiva da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, que foi criada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, para ser a universidade mais insurgente, mais ousada, como a Anísio colocava, e Darcy também, e Darcy dizia assim, olha, que essa universidade, ela nasce com um destino, que é de problematizar o Brasil, de pensar o Brasil como um problema, né? Então, ele, ainda que ele tenha pensado essa universidade de uma forma muito ousada, as nomenclaturas são muito vinculadas a espaços históricos, né, das universidades no mundo, né? Então, o decanato é uma estrutura, é parte da estrutura clássica das universidades. Então, a Universidade de Brasília, ela é jovem, mas também, e lembrando, é a primeira universidade pensada e instituída como universidade no Brasil, porque outras universidades nós tivemos antes, claro, porém eram universidades que surgiram da confluência de vários cursos superiores, né? Então, formava-se uma universidade. No nosso caso, não. A primeira que nasceu como uma universidade foi a Universidade de Brasília. E nasceu muito empoderada por Anísio e por Darcy, principalmente por Darcy Ribeiro. Darcy não só colocou na estrutura esses nomes para nos empoderar, para deixar a gente, né, mais fortes nesse sentido, mas ele também criou uma condição estrutural como se fosse uma noiva, né? Ele garantiu na interlocução política, porque ele era também um sujeito da política, que a universidade nascesse com um belo patrimônio. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito importante para a gente entender como é que a universidade consegue atravessar, inclusive, esse momento que nós estamos vivendo de corte de recursos na educação superior. Tem a ver com essa condição objetiva, porque ela é uma universidade que também tem um patrimônio que vem da sua origem, né, a partir de Darcy Ribeiro. Pois bem, Darcy, então, ele ao contrário de nomear aqueles que compõem a reitoria da universidade, a estrutura da universidade, do que a gente chama de gestão superior da universidade, ela é formada pelos seguintes cargos: o reitor, no nosso caso, a reitora, o vice-reitor e os pró-reitores, né, que seriam os pró-reitores. Na Universidade de Brasília, as pró-reitorias são chamadas de decanatos. Então, na estrutura da universidade, o que a gente tem é isso: a reitora, a professora Márcia, o vice-reitor, o professor Henrique Uelva, e abaixo, na estrutura, nós somos 8 decanos e decanas. Também importa registrar que a gestão da professora Márcia, que é a primeira mulher reitora, é formada majoritariamente por mulheres. E eu, que sou a decana de extensão, sou responsável exatamente pela pauta da extensão universitária. E o que é a extensão universitária? É importante destacar também. A educação superior no Brasil, ela foi pensada inicialmente apenas se sustentando no chamado ensino. Então, as primeiras instituições de educação de ensino superior, inclusive, elas se estruturavam apenas com o ensino.
Mais adiante, compreendeu-se que não podia, a universidade, o espaço superior, não poderia ser uma extensão da educação básica. Então, era preciso ter a investigação, a pesquisa. Então, ampliou-se com o passar dos anos e a educação superior passou a ser o espaço onde se realizava o ensino associado à pesquisa. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram compreendendo que tinha uma outra dimensão da formação que precisava ser colocada em movimento. Que dimensão é essa? E aí, essa é uma experiência que não é só nacional, ela é também uma experiência internacional, da história das universidades no mundo. Que é o quê? O processo de produção de conhecimento, ele não é algo que resulta apenas do ensino e da pesquisa, dissociando a universidade dos outros espaços. E é importante que a universidade, principalmente a universidade pública, quando ela produz um conhecimento, que esse conhecimento esteja em sintonia com os interesses, com as demandas, com as necessidades do lugar onde ela se insere, do contexto que ela participa. Então, por isso que eu disse assim, quando o Darcy criou a universidade, ele disse, no discurso de posse, que essa universidade nasceu para pensar o Brasil como problema. O que significa isso? Ela tinha que investigar as razões, né, os problemas que nós temos na nossa sociedade, problemas sociais, econômicos, políticos, históricos, que ela precisava investigar isso. Mas ela precisa investigar isso numa relação com a sociedade, não dissociado dela. A universidade é parte da sociedade. A extensão é exatamente essa dimensão que vai fazer com que o conteúdo, né, os conhecimentos que são produzidos na universidade, que eles façam sentido para a sociedade. Ou seja, não basta a nós, por exemplo, formar o melhor médico, ou o melhor arquiteto, ou a melhor professora de matemática, vou pegar minha área, a melhor professora de matemática no sentido do domínio das ferramentas. Né? Não basta um professor de matemática entender de álgebra, aritmética, ele tem que entender de álgebra e aritmética, porque senão ele não vai sair do lugar. Né? Não basta um engenheiro entender das questões específicas da engenharia, que é preciso que ele tenha essa formação que é técnica, de alto nível, tá certo? Mas que essa formação técnica, ela interaja com as dimensões que a gente chama de estéticas e éticas. Ou seja, que esse conhecimento precisa estar em diálogo com as necessidades da sociedade. Ou seja, a gente não está ali para produzir conhecimento diletante, apenas para satisfazer os nossos desejos. Nós estamos ali para produzir conhecimento para dar respostas à sociedade. Veja o caso da pandemia agora. Nós enfrentamos a pandemia e o que é que nós fizemos? Em março, nós tivemos que suspender o calendário acadêmico por força da pandemia, como as escolas de educação básica também o fizeram. Fizeram, inclusive, um pouco antes que a própria universidade. Pois bem, nós suspendemos o calendário, mas nós não suspendemos as atividades de pesquisa e de extensão e inovação. Por quê? Porque a universidade tem que ter responsabilidade. Olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil. A universidade não pode cruzar os braços e olhar isso sem dar resposta. Ela tem conhecimento, ela produz conhecimento, esse conhecimento tem que estar em interesse, né, a serviço da sociedade. Não à toa, em abril, o Decanato de Extensão, que eu represento, o Decanato de Pesquisa e Inovação, de forma articulada, nós lançamos um edital convocando os professores da universidade a pensarem a pandemia e ver como a universidade podia contribuir. Hoje nós temos, né, de março até agora, nós temos 176 projetos em movimento, criados nesse contexto. 176. Aí você tem projeto que vai desde aquele que produz o álcool gel, a máscara especial, um equipamento diferenciado, ao projeto que faz o estudo de como é o fluxo da pandemia, ao projeto que faz um trabalho com as pessoas que foram contaminadas, as famílias e assim por diante. Ou seja, são 176 projetos de extensão. O que nós queremos com isso? Que o nosso estudante que está atuando na universidade, que ele saia com a responsabilidade social, que ele entenda o compromisso que ele tem que ter com a sociedade, de que o conhecimento que ele está produzindo tem que ser um conhecimento que ajude a nossa sociedade a viver melhor. No caso específico da pandemia, que ajude a enfrentar esse momento e criar condições melhores de vida para a nossa população, naquilo que é a medida própria da universidade. Certamente nós não temos como resolver
problemas que são de ordem da estrutura do Estado, né, mais ampla. Mas nós podemos contribuir para enfrentar e criar soluções para esses problemas. Não à toa, as respostas Brasil afora para a pandemia, elas não têm vindo de outro setor, como as pessoas imaginam. Veio do laboratório X ou Y. Não. As respostas têm vindo das universidades, especialmente das universidades públicas. Então, Agumê, você falou em uma das suas falas, né, do projeto do Parque Sucupira, né? E aí a gente sabe que o parque, a demarcação do parque surgiu a partir desse movimento, né, lá na academia, esse projeto coordenado. Como funciona o projeto que você coordena na universidade? Né? Fala um pouco da questão de quando foi para que a gente conseguisse fazer a demarcação do parque, né? Até abrir o Parque Sucupira, né? Fala um pouco para a gente aí dessa história, né? Sei que você faz parte dela, então conta um pouco para nós. O Parque Sucupira é um espaço nosso. Exatamente. Primeiro é importante registrar que o Parque Sucupira ele é anterior, ele é lá de 1996. E a demarcação, a definição, porque não foi definida a área, mas a definição desse espaço como um espaço de parque foi feita pela participação de uma pessoa da nossa cidade, que à época era o deputado Daniel Marques, tá? É de autoria dele o projeto que criou o Parque Sucupira. É importante, não só o Sucupira, o mandato desse deputado, que é filho dessa cidade, ele demarcou um conjunto de parques na cidade de Planaltina. Por isso que é importante a gente olhar a história e ver como as pessoas atuaram. Né? Então, o parque foi definido naquela época que aquela área seria uma área de parque, tá certo? Ele foi criado como um parque recreativo, o nome original era Parque Recreativo Sucupira, né? Só que área de parque, mas não criou-se uma política, não tinha uma política definida, de forma que foi cercada a área, os alambrados, como não tinha uma política, virou uma área meio que abandonada, e ali passou a ser espaço de muito pouca segurança. As pessoas não podiam usufruir, né, do parque. Essa que é a grande verdade. Com a vinda da universidade, olha, eu vejo como é importante. Com a vinda da universidade para cá, em 2006, a universidade fica ali no limite, o campus da universidade fica no limite do Parque Sucupira. Nós passamos a ter uma relação de muita aproximação da própria universidade com o parque, né? O parque, universidade, universidade, parque. Ora, é isso, a universidade tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso com a sociedade. Como é que a Universidade de Brasília está aqui, ao lado do parque, e não olha para essa área que estava, né, largada, não tinha estrutura nenhuma e tal? Então, a universidade começa todo um processo de discussão com a comunidade, porque também a universidade, e aí isso tem a ver com a extensão, a universidade não tem todo o conhecimento para chegar e dizer o que fazer, ela tem um conhecimento específico, mas ela tem que dialogar com a sociedade para ver, inclusive, quais são os interesses da sociedade. Não é? Então, ela começa um processo de debate com a sociedade de Planaltina para discutir essa área, como é que essa área deveria ser pensada, e se propõe a colocar à disposição os seus conhecimentos dos nossos especialistas, para pensar perimetral, para pensar um plano diretor, para ajudar, né, a construir isso, lógico, com a participação da comunidade. Isso vai ser muito importante. Nessa época, eu não estava na Universidade de Brasília, eu estava exatamente aí, ao seu lado, na Secretaria de Educação, na escola, no CF4, junto com a professora Rejane, junto com a professora Débora e várias outras colegas de quem eu tenho, né, muita saudade, e uma convivência assim, muito harmoniosa e muito proativa. E nós começamos, a partir dali, 2007, 2008, um projeto que tratava da questão do parque, do reconhecimento das crianças sobre o parque. Porque via que as crianças falavam, aquele mato, mas aquilo ali é um mato, professora, entendeu? E a gente começou, tanto que a foto, icônica do Parque Sucupira, é uma foto quando eu ainda era professora da rede, das turmas de sexto e sétimo ano da Secretaria de Educação, do CF4, junto com a Rejane, tá certo? E a gente lá em cima, assim, de um terreno mais alto, elevado ali. Então, ali, nós começamos esse diálogo.
Imediatamente, quando eu fiz o concurso para a secretaria para ser professora aqui, fui e assumir, eu falei, bom, a gente já tem um projeto iniciado como professora da educação básica, nós vamos dar continuidade ao projeto, fazendo a parceria com a mesma escola, só que agora eu coordenando o projeto pela universidade. E nós começamos todo um processo, não é uma ação do projeto Parque Sucupira apenas, tá? Importante destacar que dentro do parque nós temos inúmeros projetos da universidade. Tem professores que estudam só a cascalheira, tem professores que estudam apenas a questão da botânica, outros professores, e assim por diante. Cada área, ou essa questão do bioma como um todo, são muitos os projetos da UNB que funcionam no diálogo com o Parque Sucupira. Tá? E aí, por força dessa articulação da universidade, do nosso próprio projeto, nós passamos a envolver comunidades e principalmente escolas, e aí o CF4 jogou um papel muito importante. Nós fomos tensionando para que aquela área fosse, de fato, tratada como um parque. Aí começamos a fazer o debate por que é que se tinham, no Distrito Federal, um conjunto de parques com estrutura mínima e outros com estrutura máxima, e nós não tínhamos na nossa cidade. E fizemos esse debate com nossos estudantes. Ora, o que explica que o Parque Olhos d'Água, que era muito mais recente, tivesse uma estrutura maravilhosa e nós não tivéssemos? O que explica que o Parque X e Y, né? E aí fomos mapeando os parques do DF e, ao mesmo tempo que fazíamos o debate, a gente ia desconstruindo essa realidade. E é isso que eu digo. Por isso que lá na origem, quando você me pergunta da educação, eu falo, quem conhece, a educação transforma. Por que ela transforma? Porque ela transforma as pessoas. As pessoas começaram a ver, primeiro, que aquilo não era um mato, que aquilo ali era um bioma, que podia ser preservado. Segundo, que aquilo era um parque público, portanto, era dela também como pessoa. Quando nós fizemos a primeira pesquisa na cidade, na feirinha aqui, que perguntava, você conhece o Parque Sucupira? Os mais jovens não sabiam nem o que era isso, nem onde é que estava. Tá? Então, as pessoas começaram a conhecer o parque, entendendo as potencialidades do parque. E também começaram a compreender que o parque não estava estruturado porque ele estava localizado numa cidade periférica, que isso tinha uma relação direta. O fato de estar numa cidade periférica, que isso fazia com que o poder público não olhasse com a devida atenção. E começaram a cobrar do poder público. E aí, nesse movimento, que não é do Parque Sucupira apenas, mas de vários projetos, e da Sociedade Planaltina, nós conseguimos que fossem colocados os primeiros equipamentos, que é, infelizmente, esses que a gente tem até hoje. Mas o projeto é que a gente avance, nós precisamos que a comunidade se aproprie. E lembrando que Planaltina tem 9 parques, com áreas definidas como áreas de parque, que são lindos, maravilhosos. Nós precisamos, e a universidade trabalha com eles, mas nós precisamos que eles possam ser aqueles que a lei permite, que eles possam ser utilizados, usufruídos pela nossa população. Você dizia ainda há pouco que nós vivemos numa cidade que é maravilhosa, que nós amamos, que nós escolhemos para ser a nossa cidade, mas nós temos clareza das dificuldades, dos limites. Nós não temos uma sala de cinema, ainda que tenhamos aqui artistas e mais artistas. Nós, agora que temos um espaço cultural, muito recentemente, mas ainda falta muito. Quando você anda em cidades muito menores por aí, você encontra espaços culturais estruturados, belíssimos, e nós não temos em Planaltina. Então, nós precisamos, sim, fazer essa, vamos dizer assim, essa batalha para que nossos parques possam, inclusive, contribuir nisso, porque o parque estruturado é qualidade de vida para a população. Você preserva o ambiente, você preserva a vida. Você cria espaços de condições. E não é da vida, você não está falando da vida. As pessoas falam, mas vocês estão brigando pela vida dessa ou daquela espécie. Não, nós estamos brigando pela vida. Vida das pessoas, dos animais, das plantas, e assim por diante, pela vida, pela vida do planeta. E para a Planaltina, eu diria que a estrutura do Parque Sucupira ela é uma estrutura que pode ser pensada para incluir, para garantir que as pessoas possam ter lazer, até porque, pela lei, o parque pode ser usufruído pela população. Então, a gente pode, sim, precisa que a comunidade se aproprie cada vez mais. Eu diria que já se apropriou bastante, mas ainda pode se apropriar mais e exigir que a gente tenha equipamentos públicos ali dentro que garantam segurança, por exemplo, para as pessoas andarem, a iluminação. Antes de me tornar decana de extensão, um pouco era essa a nossa batalha. Infelizmente,
o decanato ele acaba absorvendo muito. Eu continuo com o projeto, continuo coordenando o projeto, mas agora com, como é que eu diria, eu tenho uma gama de outras questões que acabam o projeto ficando um pouco aquém do que ele poderia, do potencial que ele pode desenvolver. Tá? É um pouco isso, Elber. Eu não estou te ouvindo. Estou desligando o meu microfone, e aí eu esqueço de ligar de novo, né? Então, assim, as pessoas que agradecendo muito, né? Parabenizando por tudo, né? Não sei se é A ou CEO, né? Colocou aqui, Ogami, te amo. Gilvani Guimarães. Né? Quando também divulgamos, né, uma professora que atua, né, em biblioteca escolar, né, colocou, amo a Ogami, quando ela era secretária da mulher, ela levou a carreta da mulher lá na escola onde eu trabalhava, tal. Então, assim, fala um pouco dessa experiência, né, de ter sido secretária de Estado, né, às vezes a gente também, o projeto aqui, a gente se propõe a que nós conheçamos nossa comunidade, nós conheçamos os nossos artistas, as pessoas que produzem educação, arte, cultura na nossa cidade, porque aí a gente, às vezes, e dá criar esse espírito mesmo, que todos nós temos as possibilidades e a capacidade, né? Ainda ontem a professora, a nossa entrevistada de ontem dizia isso, né? É difícil, a gente é criança, escreve, e todo mundo acha lindo. Aí quando a gente começa a ficar adulto, alguém diz assim, mas será que só escrever é um bom caminho? Você vai viver de quê? Né? Então, assim, essa perspectiva de que é possível tendo as oportunidades e sendo garantidas as oportunidades, né? A gente não vai dizer que só depende de vontade, porque a gente sabe que também não é isso, né? Tendo as oportunidades, todos nós temos potencialidades e capacidades, né? Então, fala para nós um pouco do que foi ser secretária de Estado, né? Da mulher, o que significa isso, né? E da sua militância mesmo, que nós sabemos que é grande no movimento de mulheres. Antes de falar do movimento de mulheres, eu queria só registrar, por exemplo, hoje de manhã, às 10 horas, eu orientei um estudante que está pesquisando o porquê que um professor desiste de ser professor, né? Porque das desistências. E era exatamente isso que a gente falava, né? Eu conversava com ele de manhã, ele até falava, professor, eu não tinha visto isso no texto. Falei, pois é, nós temos que estar atentos para os fatores que concorrem, né, para as desistências. E a desistência ela está relacionada a isso que você falou, as condições. Né? Se forem dadas as condições, objetivamente, forem garantidas as condições, todo mundo pode tudo. Tá? Os nossos estudantes poderão aprender na educação básica, na educação superior, os professores, né, trabalharão com melhores possibilidades, eles farão uma melhor aula, um melhor trabalho pedagógico, os técnicos, servidores das escolas trabalharão muito melhor, desde que sejam dadas as condições. Agora, se não são dadas as condições para isso, às vezes a gente remete o resultado para um sujeito ou outro. E o resultado ele não é de um sujeito ou outro. O resultado depende das condições iniciais que foram dadas. Nós precisamos pensar esse conceito que é fundamental, que vai para além da igualdade, que é o conceito da equidade. Sem a equidade, sem as condições básicas, inclusive diferenciadas, para quem precisa mais ter mais, para que possa dar o salto de qualidade, nós não alcançaremos o conceito final que desejamos, que é de igualdade na sociedade que nós vivemos. Essa é uma questão. Com relação a isso que você pergunta, da política para mulheres, aí também me reporta ao minuto antes de começar essa live, que eu estava dando uma entrevista para uma estudante de doutorado da Federal de Goiás, que está pesquisando sobre a política pública de gênero no Distrito Federal e se reporta ao período da criação da Secretaria de Estado da Mulher no governo do Distrito Federal e que eu tive o privilégio de ser a primeira secretária. E isso me honra muito, porque exatamente por compreender essa relação direta entre a educação e as políticas públicas, é que, por exemplo, quando eu fui assumir a Secretaria da Mulher, o que eu levei na minha bagagem, né?
a minha militância como feminista, que eu sempre fui, não à toa, nós comemoramos agora os 32 anos da nossa organização, né, de mulheres, a União Brasileira de Mulheres, e estava lá a minha foto para provar que eu estava lá em Salvador, né, em 1972, bem jovenzinha, bem magrinha, lá, né, participando da luta das mulheres pela sua emancipação, porque não há que se achar que a desigualdade, né, de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres, nós não podemos considerar isso como uma coisa natural, isso não é natural, isso é construído socialmente, isso é um padrão de uma sociedade que coloca em assimetria, né, o masculino e o feminino, que sujeita a mulher, que olha a mulher como objeto, isso nós não podemos concordar, e quem pode nos ajudar a enfrentar isso é a educação, não é outro espaço, tá? Então, quando eu fui para a secretaria, eu fui convidada para assumir essa primeira secretaria, tem a ver com essa minha militância no campo feminista, mas tem a ver com a minha militância como educadora, acima de tudo, né? Como alguém que entende que nós precisamos ocupar os espaços de formulação de políticas para transformá-los e não para deixá-los como está, né? É um pouco assim que eu agi na secretaria, é um pouco assim que eu ajo no decanato de extensão, né? Eu não estou ali apenas para... Eu ficaria muito mais tranquila, Elber, se eu continuasse sendo apenas a professora pesquisadora aqui do campus da UNB de Planaltina. Entendeu? Porque é isso que eu sou. Antes de qualquer coisa, é isso que eu sou. Por quê? Porque se for para fazer exatamente o que estava dado antes, aqui eu moro pertinho da universidade, não preciso enfrentar trânsito, não preciso nada, né? Entendeu? Então, a mesma coisa em relação à secretaria. Então, quando eu fui convidada para ir para a secretaria, na verdade, tinha acabado de se criar. Foi feito o decreto criando a secretaria. Então, a gente tinha uma tarefa gigantesca, que era de pensar uma política de Estado para as mulheres no Distrito Federal. E pensar uma política de Estado significa pensar as diferentes perspectivas. Na perspectiva da educação, da saúde, de olhar sobre a violência, do trabalho, do empoderamento. Quer dizer, são muitas nuances que precisavam ser trabalhadas. Mas eu diria assim que foi um privilégio, porque eu tive a oportunidade de conviver com as mulheres no Distrito Federal, de conhecer uma realidade que eu só conhecia no campo teórico, eu conhecia da literatura, mas eu não conhecia efetivamente de ir lá para um assentamento rural ou ir para uma comunidade, né, de setores mais fragilizados socialmente, lá no Sol Nascente, e conhecer as contradições por que passam as mulheres. Que é isso, a gente fala todo dia da dupla, tripla jornada de trabalho. Ela é presente na vida das mulheres. Mas uma coisa é a mulher de classe média, que trabalha, né, que tem a dupla e tripla jornada muitas vezes, mas em condições diferenciadas. Outra coisa é a mulher das classes populares, que essa jornada ela se amplifica mais ainda. E aí o desafio foi pensar políticas para todas as mulheres, né? Pensar política para a mulher que sofre violência, mas para a violência física, a violência doméstica, mas a mulher que sofre a violência porque ela é da comunidade periférica, a mulher que sofre violência porque ela é de uma outra... tem uma orientação sexual diferente do padrão normativo estabelecido pela sociedade que nós vivemos. Ou seja, as múltiplas mulheres. E pensar a política para essas mulheres só tem chances de ser uma acertada à medida que você faz isso coletivamente. Como eu venho, você mesma disse, a minha vida toda eu trabalhei e atuei desde a educação básica na luta pela gestão democrática da educação, não à toa eu fui para a universidade estudar a gestão da educação numa perspectiva democrática. Me dediquei toda a minha pós-graduação nessa esfera. E, então, assim, eu tentei trazer para dentro do espectro da política para mulheres esse modelo da gestão democrática, ou seja, construindo a partir da relação com o Conselho de Direitos da Mulher, com a participação efetiva das mulheres das organizações sociais, inclusive dos sindicatos, porque eu considero que é um espaço importante, né? E conseguimos fazer políticas muito avançadas, como foi o caso da própria Carreta da Mulher, que é uma política emblemática, que serviu de referência para o Brasil, né, de atendimento às mulheres, que nós conseguimos superar indicadores assim horríveis de mulheres que padeciam pelo câncer de mama, um câncer perfeitamente possível de ser enfrentado, debelado, que a mulher não precisa morrer em pleno século XXI de uma doença dessa natureza, se tiver o acompanhamento. Ô, Gami, deu problema no seu áudio. Ô, Gami.
Ogami. Oi. Oi, Ogami, você me escuta? Eu não estou ouvindo. Muitas delas foram interrompidas ainda hoje. A gente continua padecendo, mas foi uma experiência muito rica. Mas aí também eu gostaria de destacar que, no âmbito da educação, uma marca que nós deixamos na Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal foi de ter garantido que aqui no Distrito Federal, pelo Conselho de Educação, isso foi um debate que nós fomos para dentro do Conselho fazer, que aqui no Distrito Federal fosse afirmado que a questão de gênero fosse pauta de debate no âmbito das nossas escolas. Nós não temos, isso escolas públicas ou particulares, isso faz parte do sistema de ensino do DF. Então, assim, as nossas escolas estão, por lei, obrigadas a pensarem nisso. Está sem áudio, é? Não, agora voltou. Ah, tá. Aí não sei o que eu falei eu que estava também não com sei. áudio. Eu né? também Mas, assim, sem. só voltando nessa questão, é que aqui no Distrito Federal, nós conseguimos, por força da atuação da Secretaria de Estado da Mulher, que o Conselho de Educação aprovasse uma resolução que garantiu que as mulheres, que a questão de gênero fosse pautada nas escolas, como tema obrigatório de estudo, escolas públicas e particulares. Isso é muito importante, porque se, por exemplo, a violência praticada contra as mulheres, seja violência doméstica, seja violência, por exemplo, na relação de trabalho, não importa, a violência praticada contra a mulher é resultado da cultura. Se é cultura, é aprendizagem. Se é aprendizagem, pode ser ressignificado. Então, você pode mudar isso. E você não tem como mudar isso sem a estrutura do Estado, sem a estrutura das escolas, né? Do aparato escolar, para fazer com que nossas crianças cresçam respeitando umas às outras, indiferente, né, das condições, né, da raça, do gênero, da orientação sexual, da própria condição biológica de cada um. Ou seja, sem esse olhar mais inclusivo, democrático, mais amplo da escola, nós dificilmente conseguiremos romper com esse processo, né, de dominação das mulheres e coisa que o vale. Isso foi uma marca que eu me orgulho muito de ter garantido que acontecesse, certamente de sensibilizar o Conselho de Educação para que a gente pudesse ter isso demarcado. E prevalece até hoje. Né? Ainda não conseguiram interromper essa política no âmbito do Distrito Federal. Espero que não consigam, né? Ainda que nós estejamos convivendo com tempos muito difíceis, né? Muito fechados. Mas espero que a gente continue avançando nessa questão. Então, infelizmente, a gente está chegando aí ao final da nossa conversa, né? Eu falo que conversa boa passa rápido, a gente nem vê o tempo passar, né? Primeiro, fiquei muito feliz de te ver, porque a gente, nesse tempo de pandemia, não consegue nem ver as pessoas direito, né? Só pela telinha e tal, mas, assim, uma grande alegria sempre encontrar e conversar e poder te ouvir, né? Agradecer imensamente você ter tirado um tempo na sua agenda para vir conversar com o projeto Vozes da Biblioteca. A ideia do nosso projeto é esse, é a gente dar voz para as pessoas da nossa cidade, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aqui altamente capazes, que produzem, que nós podemos fazer um debate amplo sobre os mais variados temas, com os atores aqui da nossa cidade. O projeto Vozes da Biblioteca se propõe a isso, né? A estar ouvindo, né, os nossos educadores, os nossos agentes culturais, né? Mandar um abraço para todas e todos que estão nos ouvindo, né? E nos assistindo. O Alexandre Magno está aqui dizendo o quanto te admira, né? Professor Alexandre Magno, que diz... Foi meu aluno. Meu aluninho. Neusimar está aqui, né?
a Téssia, que trabalha com a gente lá na biblioteca, né, e o aluno lá do CEI2, o Igor de Olindo, parabenizando, né, a todos nós e dizendo, né, como é bom a gente poder ter um espaço nosso, da nossa comunidade, para nós, né, e para que a gente possa, e para que a nossa comunidade possa se conhecer, né, conhecer os diversos agentes que estão produzindo diariamente aqui na nossa cidade e em prol da nossa cidade. Então, assim, para finalizar, nas suas considerações finais, eu queria que você dissesse aí, assim, qual a mensagem que você deixa para a nossa Planaltina, né, na semana do seu aniversário, né, na semana em que completamos 161 anos, né, de reconhecimento da nossa história, da nossa existência. Ok, Elber. Antes de deixar a minha mensagem para a minha cidade, querida, eu quero só dizer que é um prazer estar aqui, mais uma vez, dizer isso, dizer que é bom demais saber que tem colegas da Secretaria de Educação, que esse é o meu espaço, foi na Secretaria de Educação que eu me constituí, não à toa, há tantos anos, né? A Neusimar foi minha aluna, o Alexandre Magno foi meu aluno, são pessoas muito queridas, não só eles, eu tenho, assim, muitos alunos, são 42 anos de magistério entre universidade e educação básica, então não é pouco tempo, é muito tempo, né? Então, essa meninada hoje não tem nada de menino mais, todo mundo muitos são professores, me honra muito quando eu encontro alguém, principalmente quando o pessoal aí que escolhe a matemática ainda diz, olha, eu escolhi matemática porque fui seu aluno, isso me deixa muito honrada, e, assim, quero dizer que estou à disposição sempre que precisar, e me orgulha muito estar aqui no aniversário de Planaltina. Isso que você diz é exatamente o que eu compreendo. Eu entendo Planaltina como uma cidade extremamente rica. Possivelmente a cidade mais bonita do Distrito Federal, no sentido da sua gente, da sua cultura, do jeito dela se organizar. As pessoas, quando me encontram, por exemplo, lá no próprio Campus Darcy, as pessoas falam assim, professor, você fala de Planaltina? Quando eu falo da festa do divino, falo das nossas coisas, né? Aí as pessoas não entendem muito, muita gente está muito descolado disso que nós somos. Aí tem um outro professor da UNB, que é daqui de Planaltina, ele já é aposentado, o Aldo João, e a gente às vezes fala disso, né? De como a nossa é a nossa cidade, como a gente carrega essa marca. Planaltina tem um diferencial muito grande em relação às outras cidades, porque ela tem uma história, uma tradição, e aí a tradição, quando a gente está falando nesse sentido, não é aquela coisa arcaica que não... Que é concentrado, não, uma tradição, um jeito de ser, um jeito de viver, de incorporar o novo e o velho, de incorporar o antigo, né, isso que é das nossas irreverências, desse pluralismo da questão religiosa, dessa magnitude cultural, que aí dia desse eu estava vendo uma live que falava aqui do quintal, de tudo isso que nós somos, que nos diferencia onde nós passamos. E eu espero que nossa cidade, por mais que a gente avance, e aí as tecnologias chegam, e tem que chegar, e são bem-vindas por chegarem, mas que não tirem da gente isso que nós somos e que nos diferencia de tantos outros. Né? Ser de Planaltina é ser isso, é ser um sujeito que é atemporal. Ele é, ao mesmo tempo, alguém que tem um pé no passado, numa história muito arraigada, mas é alguém do futuro, é alguém que sonha, é alguém que a cultura perpassa, e eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que nós combinamos esses elementos. Então, o que eu desejo para a minha cidade, nesse marco histórico, é que ela continue essa cidade com essa marca, mas que ela consiga fazer algo que é determinante para que a sua beleza se amplie, que ela consiga, de fato, ser uma cidade mais inclusiva, que ela consiga garantir para a sua gente condições de vida melhor. Não dá para a gente viver em Planaltina e não olhar para os seus, né, para os seus diferentes locais e ver como as dificuldades, como a pobreza, como a falta de políticas públicas ainda campeia em muitos espaços. A gente não pode comemorar olhando isso e não tratando isso. Nós comemoramos, nós saudamos, mas nós entendemos que precisamos que essas questões sejam enfrentadas para que essa cidade seja melhor. Nós não podemos continuar com uma cidade que não tem sala de cinema, que não tem mais espaços de interação da nossa juventude, que não cria expectativa para os nossos jovens, entendeu? Nós precisamos que a nossa cidade avance também nisso. Mas nós saudamos tudo que ela já é, porque ela é, de fato, muito especial, tá? E que mais anos e anos venham para que nossa cidade continue avançando, né? Tá certo? É isso, Tá Elba. Um beijo no seu obrigada. coração também. Muito feliz de ver você, tá? Beijo grande. Muito obrigada, Algami. Muito obrigada a todos e a todos que nos acompanharam até agora. Então, a semana que vem, na nossa live da próxima semana, que volta a ser semanal,
Dia 26, nós conversaremos com Preto Rezende, né? Um artista da nossa cidade. Artista, um ícone da cultura e da arte na nossa cidade. Aguardo todos vocês no dia 26. Rejane Araújo, Isabel Cavalcante, Doni Exatamente. Preto Rezende, a gente demais. Muita gente. Ainda bem que a gente vai ter muito tempo para conversar com cada um e com cada uma. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Até mais. Um abraço. Um abraço para todos e todas. Obrigada.